Olá, vamos continuar com nossa série de estatística e hoje nós vamos ver um teste para comparar grupos de médias. Esse teste se chama teste de Sheffer. Então vamos ver como é que funciona esse teste. Se você tem alguma dúvida, se você já conhece alguma coisa de Sheffer, mas se tem alguma dúvida, então vamos para a aula, né? Vamos ver como é que vai funcionar esse teste de Sheffer. Vamos mostrar aqui alguns slides sobre o teste de Sheffer. Uma pequena explicação. Como eu já tinha falado, ele é aplicado para testar todo e qualquer contraste médio. Ele vai exigir, como qualquer teste, que o F da análise de variância para tratamento seja significativo. E aqui nós temos a fórmula que é utilizada para calcular o Sheffer, né? O que eu chamo que é o padrão. Então nós precisamos encontrar esse valor aqui para comparar com a estimativa do contraste. Vou falar um pouquinho no próximo slide sobre o que é que significa cada coisa dessa fórmula. Então aqui está a fórmula novamente. O valor de Sheffer vai ser igual à raiz de tudo que está aqui dentro. Esse I é o nosso conhecido tratamento. Então, o tratamento menos 1, na verdade, é o grau de liberdade do tratamento. Esse F é aquele valor também conhecido do F tabelado. E aqui, a estimativa da variância do contraste. Então, primeiro nós vamos calcular a estimativa do contraste. Depois nós vamos calcular a estimativa da variância do contraste. E depois que nós tivermos esse valor de S aqui, que não é o desvio padrão, mas sim o S de Sheffer, aí nós vamos tomar a decisão. A decisão é como está mostrando aqui. A decisão se a estimativa do contraste que nós vamos fazer, se ela for maior do que o valor calculado de Sheffer, aí nós aceitamos H1. E aí dizemos, podemos afirmar que o contraste é significativo ao nível alfa de probabilidade, que é esse nível alfa de probabilidade. Se nós aceitarmos um nível de 5%, ou seja, um erro de 5%, ou acerto de 95%, esse é o nosso nível alfa de probabilidade. Então, o que será necessário? Quais são os passos para que nós façamos o teste Sheffer? Primeiro, nós vamos definir o contraste. Segundo, nós vamos calcular a estimativa do contraste, que é aquele valor que eu tinha falado antes, que nós vamos testar para tomar a nossa decisão. Depois, nós vamos calcular a estimativa da variância do contraste. Depois nós calculamos o valor do Sheffer utilizando aquela fórmula que eu apresentei antes. Depois nós vamos comparar o valor de S de Sheffer com a estimativa do contraste. E se a estimativa do contraste for maior do que a Sheffer, nós aceitamos H1. E se ela for menor, nós aceitamos H0. Então vamos entender o que é um contraste. O contraste sempre é a comparação entre médias. Nós estamos acostumados com esse tipo de contraste aqui que nós fazíamos sempre no teste de Tukey. Comparar a média 1 com a média 2, A1 com a 3, A1 com a 4, A2 com a 3, A2 com a 4 e assim sucessivamente. E sempre escrevíamos dessa forma, média 1 menos média 2 menos média 3. Só que existe uma coisa aqui antes que está multiplicando que nós chamamos de coeficiente. E esse coeficiente vai ser o valor que vai multiplicar essa média, que nós vamos comparar aqui no contraste. Então, aqui está implícito que você tem o valor 1 multiplicando a média 1. E aqui você teria o valor menos 1 multiplicando a média 2. Então, você teria um contraste dessa forma. 1 vezes menos 1, esse daqui, esse asterisco aqui, é porque a gente vai fazer essa análise na planilha e também no R. Isso daqui é o que significa multiplicação, né? E menos 1 que multiplica a média de 2. Um exemplo de outro contraste aqui. Nós temos, comparando a média 1 e a média 2, com a média 3 e a média 4. Então, nós temos dois grupos de médias, média 1 e média 2, comparando com média 3 e média 4. Então, aqui nós temos mais 1, mais 1. E aqui menos 1, e aqui é menos 1. Outro exemplo de contraste aqui. Nós temos comparar a média 1 com a média 2 e a média 4. Então, nós temos que colocar um peso aqui para a média 1 de 2, porque aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho menos 1. Lembrando sempre que a soma desses coeficientes, esses que estão em vermelhinho aqui, sempre tem que dar 0. Então, vamos ver se está correto. No primeiro aqui, 1 e menos 1, 0. Mais 1 com mais 1,
2, menos 1, menos 2. Mais 2, menos 2 é igual a zero. Aqui nós temos 2, menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1, menos 1, zero. Então, o contraste ele tem que ter seus coeficientes sempre com sua soma ser igual a zero. Então, vamos aqui para... Nós temos esse exemplo aqui do Banzai. Considerando os dados de adubo nitrogenado, o teste F para tratamento foi significativo, e nós temos que ver que o F tem que ser significativo, e foi significativo a 1% de probabilidade, e pede-se que verifique o teste de Sheffer para saber se existe diferença ao nível de 5% de probabilidade. Então, nós vamos entrar na tabela de 5%, entre o nitrocálcio de Cubatão, com enxofre e sem enxofre, e os demais adubos nitrogenados. Então, eles tiveram aqui 6 tratamentos, sendo uma testemunha, e do tratamento 2 até o tratamento 6 foram adubos nitrogenados. Só que o tratamento 5 e o 6 foram nitrocálcio de Cubatão, sendo o 5 sem enxofre e o 6 com enxofre. Nós temos aqui as médias de todos eles, de todos os tratamentos. E também nós já temos a informação que a variância do espectro, que é a mesma coisa que o quadrado médio do resíduo, foi de 0,60. Então, nós temos as informações das médias, dos tratamentos, e nós temos também a informação do quadrado médio do resíduo. Então, vamos ver como é que nós fazemos isso numa planilha. Então, vamos ver aqui como é que nós faremos esses cálculos utilizando a planilha. Aqui eu estou usando a planilha do Google Sheets. Eu vou fazer a estimativa do contraste, como está aqui, fazer a estimativa da variância do contraste, depois calcular o valor de Sheffer. Eu já tenho aqui a estimativa do contraste, isso aqui já com o resultado, e aqui também a estimativa de Sheffer já com o resultado. Todos eles aqui realmente já estão com o resultado. Então, eu fiz essa primeira tabelinha aqui, onde eu coloquei as informações, para depois eu puxar essas informações daqui. Então, eu tenho o contraste, eu repeti aqui, isso aqui não é cálculo, só informação. A variância, que é 0,64, que é a mesma coisa do quadrado médio do resíduo. 4 repetições. O grau de liberdade de tratamento, 5, porque nós temos 6 tratamentos. O grau de liberdade do resíduo é 15. E o F tabelado, a 5%, eu utilizei esta fórmula aqui. Igual a F.inv.rt. Abro parênteses e coloco o alfa meu, que é 5%, 0,05. 5, que é o grau de liberdade do tratamento, e 15, que é o grau de liberdade do resíduo. Essas informações eu vou puxar aqui para essa tabela de baixo. Vamos calcular a estimativa do contraste, a estimativa da variância do contraste e o valor de Sheffer. Para eu calcular a estimativa do contraste, eu já fiz meu contraste, que está aqui em cima. Vocês podem ver aqui. Pintei de amarelinho. Esse aqui já é meu contraste. E aí eu vou escrever o contraste aqui embaixo. Então, 2, para cada média que eu coloquei aqui, eu vou colocar o coeficiente aqui embaixo. Então, 2 é 26,76, 2, 24,58, 2, 28,44, menos 3, 28,85 e menos 3, 28,3. Que é isso que nós estamos vendo aqui, né? Nessa colagem aqui. Então, eu vou escrever essa fórmula aqui. Então, vamos ver aqui. E aqui eu tenho o resultado, a estimativa do contraste. É cada um valor desse daqui multiplicado pelo seu coeficiente. Então, eu tenho resultados aqui. E, ao final, eu vou fazer a soma desses resultados aqui. Então, eu vou ter aqui soma igual de B76, né? B77, na verdade, aqui, até G77. Então, eu estou fazendo essa conta aqui. Né? E eu vou ter esse resultado. Então, vamos verificar aqui. O resultado dessa multiplicação de cada um e depois a soma é menos 9,89, que é esse resultado que nós vimos aqui.
Agora vamos fazer a estimativa da variância do contraste. Como é que nós faremos essa estimativa? Eu vou pegar cada um valor desse aqui, ó, esse contraste, esse coeficiente, esse, elevar ao quadrado e depois eu somo. Depois que eu fizer esta soma aqui, somar esses valores, vou botar aqui amarelinho, vou somar esses valores, depois eu pego esta soma e multiplico pela seguinte divisão. Quadrado médio resíduo dividido pelo número de repetições, que é isto aqui. Então, vou dividir esse por esse. Então, esta soma multiplicado por essa divisão. Então, vamos ver aqui. Mostrar a fórmula. Então, eu tenho cada um ao quadrado. Depois eu pego a soma desses valores aqui. Opa. Eu tenho esta soma. E aí eu multiplico por 0,64 dividido por 4. Então, vamos ver aqui. E eu tenho 4,8. Agora só falta mesmo escrever o valor de Cheffé. Vamos calcular o valor de Cheffé. O valor de Cheffé é essa fórmula aqui. I menos 1, ou seja, grau de liberdade de tratamento, F tabelado, que nós já verificamos aqui, pela estimativa da variância do contraste, que nós já temos aqui. Então, é simplesmente raiz de 5, que é o grau de liberdade de tratamento, 2,901, que é o F tabelado, e 4,8, que é a estimativa da variância do contraste. E aí nós temos esse valor, 8,34. Eu vou abrir aqui apenas para que a gente veja a fórmula. Igual a SQRT deste valor, multiplicado por este valor, multiplicado por este valor. E aí nós temos o resultado aqui. Então, aqui está. As médias, os coeficientes, a soma dele é zero. Então, quer dizer, o contraste está correto, né? A estimativa do contraste, menos 9,89, esse valor é em módulo. Né? A estimativa da variância do contraste, 4,8. E o valor de Cheffé, 8,34. O que é que nós vamos fazer agora? Emitir nossa conclusão. Como o valor da estimativa do contraste em módulo foi maior do que o valor calculado de Cheffé, nós aceitamos H1 e dizemos que esse grupo de médias aqui, que é um tipo de adubo nitrogenado, é diferente desse outro grupo de médias aqui, que é outro tipo de adubos nitrogenados. Então, esses adubos aqui, T2, T3 e T4, eles têm um efeito inferior aos adubos do grupo T5 e T6. Bem, esse é o teste para comparar grupos de médias, o teste de Cheffé. Espero ter atendido as expectativas de vocês e até a próxima aula.